querido, nesse lugar, Pai, corações atentos e quebrantados, Pai querido, para receber a Tua palavra, Pai. Usa a vida do Jonas, Pai querido, com liberdade, meu Deus. Faça aquilo que for do Teu coração, Pai querido, através da vida dele, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida do Jonas nesse momento, Pai. Sim, meu Pai. Amém. Só da igreja não aparece. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Palavra bem direto ao ponto, isso daqui. Que Deus deu. A princípio eu ia falar sobre outra coisa, mas aí o Senhor muito da oração, ele me deu outro direcionamento para falar. E é aquela impressão que fica em você, do espírito que você não tem muito controle a respeito. Você faz o que Deus pede. O versículo que a gente vai usar aqui é em João 21, desde o primeiro. Jesus e a pesca milagrosa, diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede de tão grande que era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus dizendo isso, significando, né? Exemplificando a morte que Pedro teria. Né? E aí eu acho interessante essa passagem pelo contexto que o próprio Jesus ele traz para Pedro. Ele fala, a gente já sabe, né, toda a história de Pedro, que conforme Jesus começa a pregar e ele inicia o ministério dele, aí ele chama os filhos de Tomé, daí ele chama Pedro e Jesus está pregando na beira da praia, ele pede um barco emprestado para fazer a pregação, e aí ele pega o barco de Pedro. Então ele posteriormente fala para Pedro ir jogar novamente a rede ao mar. E aí Pedro vai, conforme ele diz, né, sobre a tua palavra eu vou lançar. E aí ele joga a rede para o lado direito e um homem que ele não conseguiu, passou a noite inteira pescando e não conseguiu, ele finalmente pega peixe.
E milagrosamente ele vem, e quando Jesus encontra com ele na beira da praia, ele fala: ó, Pedro, você hoje é um pescador de peixes, mas eu quero fazer de você um pescador de almas, um pescador de homens. E aí Pedro inicia seu ministério, ele deixa tudo para trás, deixa a rede para trás, deixa o barco para trás, e aí ele começa a seguir Jesus. E aí você vê a figura de Pedro se desenvolvendo como um dos discípulos, você vê frases muito fortes de Pedro, né? Como quando Jesus está pregando e aí pergunta depois para os discípulos se eles querem ir embora também, e ele cheio da autoridade, ele fala: para onde nós vamos? Só você tem as palavras de vida. E aí depois você vê Pedro também, pouco depois disso, falando: ah não, Senhor, você não pode morrer não, você não vai morrer. E aí o próprio Jesus falando: então arreda de mim, atrás de mim, Satanás. Para Pedro, que tinha acabado de soltar uma palavra cheia do Espírito Santo. E aí a gente vê o contexto desta passagem, depois de ter seguido Jesus pelos 3 anos, vendo as maravilhas que Jesus fez, vendo o poder de Jesus se manifestar, sendo usado pelo Senhor. Daí depois que eles vão fazer a última ceia, Pedro ele está à mesa e aí Jesus começa a falar que todos vão abandonar ele, e ele fala: Senhor, eu não, se for preciso eu morro por você, se for necessário eu vou morrer também, eu vou morrer com você. E aí Jesus olha para ele e fala: ah, Pedro, antes do galo cantar duas vezes você vai me negar 3 vezes. E aí Pedro: não, isso não vai acontecer. E aí a gente vê depois Jesus ele sendo levado lá para o Getsemane, ele vai orar, aí eles estão, os discípulos adormecidos, e aí Jesus acorda eles depois de sofrer naquele momento no Getsemane, fala: acordem, porque aquele que viria me trair já chegou. Então chega Judas, beija o rosto dele, e aí os discípulos se espalham, correm, e Pedro fica junto, meio que escondido, vigiando o Senhor. E aí por 3 vezes, de fato, as pessoas vêm e falam: ah, não é você que estava com o Senhor? E aí Pedro fica com medo de morrer. Mesmo Pedro que falou com Jesus que não, eu vou morrer com você, fica com medo de morrer. E aí ele fala: não, eu não sei do que você está falando. E aí, mas por mais 2 vezes Pedro vai lá e faz a mesma coisa. E aí quando o galo canta pela 3ª vez, Pedro percebe, ele se toca e fala: poxa vida, eu que falei que ia morrer pelo Senhor, eu neguei, conforme ele falou 3 vezes mesmo. E aí a gente sabe que Jesus morre, e depois quando ele volta ele fala para Maria, né: vá na frente, avisa os meus amigos que a gente vai voltar para Galileia, que eu vou encontrar com eles na Galileia. E aí eles vão, encontram com o Senhor Jesus lá, mas mesmo tendo esse encontro de novo, Pedro novamente ele volta a pescar. Ele não segue o ministério dele como ele foi chamado para ser. Ele tinha deixado de ser um pescador de peixes mesmo, para ele ser um pescador de homens, para ele ser um pescador de almas. E aí Pedro ele volta para isso. E aí talvez a gente não sabe se por vergonha de ter negado o Senhor 3 vezes, de achar que não é mais digno, algo do tipo, Pedro ele volta a cometer aquilo que ele já não devia mais fazer. Ou seja, o Senhor ele estabeleceu sobre Pedro uma nova realidade, mas Pedro estava voltando atrás. E eu não digo assim no sentido de, nossa, o que o Pedro estava fazendo era um pecado, ele voltou a pecar. Não, ele simplesmente voltou para um estágio que o Senhor não chamou ele para estar mais. Chamou ele realmente para Pedro, você vai ser a rocha pelo qual eu vou edificar a igreja. E Pedro precisava voltar a entender essa realidade, mas em vez de se impulsionar para essa nova realidade que o Senhor já tinha determinado sobre a vida dele, Pedro ele volta a um estágio antigo, ele volta a pescar. E aí, novamente eles não pescam mais nada, eles encontram de novo Jesus na beira da praia, da mesma forma que foi daquela outra vez, e Jesus novamente ele faz aquela proposta: ó, vai lá, joga do lado direito que você vai pescar. E aí Pedro volta, ele joga, e como fala, João olha e fala: é o mestre, e eles ficam estarrecidos. Mas quando eles voltam para poder comer lá na praia, ninguém tem a ousadia de perguntar, porque eles sabem que ali é Jesus. E depois eles se alimentarem, depois eles comerem coisas que já tinham com o Senhor, porque o Senhor já tinha o pão, já tinha o peixe, então ele não precisava que eles voltassem a pescar. E aí Jesus ceia com eles ali, ele olha para Pedro, para quem precisava, e ele fala:
Pedro, você me ama mais do que esses? E algo interessante que a gente pega nessa passagem é vendo o que Jesus fala para Pedro, né? Ele fala, Simão Pedro, filho de João, amas-me. Esse amas-me que Jesus ele utiliza é o agapau, que é uma das formas da manifestação do amor, que é citado no Novo Testamento, que são 4. E esse amor que ele fala é um amor amo, mas assim, amo como amigo. Não é um amor, aquele amor incondicional, aquele amor que ama, que se entrega tudo mesmo, é um amor de amigo. E aí Jesus pergunta para ele, trocando assim a semântica da palavra, né? Pedro, você me ama como um amigo, Pedro? Porque foi o que Pedro fez, né? Ele falou que não, eu amo que eu vou morrer. Mas ele não mostrou esse amor naquele momento, quando ele negou Jesus 3 vezes. Ele mostrou um amor que ama, mas que não é um amor que estava disposto a entregar tudo ainda. E aí ele pergunta dessa forma, você me ama, mas você me ama ainda como alguém que ainda não está disposto a entregar tudo? E aí Pedro, quando ele responde, eu te amo, filéu, que é o amor de quem não vê limites para se entregar. O amor de quem não mede esforços para amar. O amor como do Senhor, o amor que se entrega. E aí Jesus ele continua dizendo, né? Ele pergunta pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? De novo, você me ama como amigo? E aí Pedro, mais uma vez, ele responde o Senhor. Ele fala, amo, Senhor. E ele responde da mesma forma, né? Que ama a ponto de se entregar. E aí pela terceira vez Jesus pergunta, mas aí ele pergunta, Pedro, você me ama, tu me amas filéu? Você me ama como alguém que realmente vai se entregar por mim, alguém que vai dar vida por mim? E aí, por ter sido perguntado dessa forma, né, as 3 vezes, das 2 com amo e essa agora com me amas, ele fica triste, porque ele já estava afirmando, Senhor, não, eu te amo a ponto de morrer mesmo, agora realmente não entendo, mas eu te amo a ponto de morrer mesmo. E aí ele responde, e Jesus fala novamente, então apacenta as minhas ovelhas. E aí ele diz algo que Jesus ele corresponde a esse amor que ele espera que Pedro tenha. E aí ele fala embaixo, em verdade eu te digo que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E aí, além de empatar a conta de Pedro, de ter negado 3 vezes, Jesus perguntar as 3 vezes se ele realmente ama como alguém que se entrega a vida, ele ainda olha para Pedro e fala assim, olha Pedro, você me negou, você me recusou, mas aí ele aponta aqui para como Pedro morreria, porque ele seria levado como preso e seria crucificado de ponta cabeça. E aí ele está olhando para Pedro dizendo assim, olha, você me negou, você não me amou com o amor que você disse que você amaria, mas eu estou te falando aqui, nessas 3 vezes, você vai chegar a amar como eu espero que você ame. Você realmente vai, de fato, amar como alguém que vai morrer por mim. Isso é uma nova oportunidade para Pedro ele ser cheio do Espírito Santo, é uma nova oportunidade para Pedro ele ratificar um erro que talvez realmente ele nunca poderia, porque Jesus tinha morrido, ele ressuscitou e deu a oportunidade de empatar essa conta para ele. E ainda fala, olha, você não amou naquela época, mas eu estou falando para você que você vai ser alguém sim, Aleluia, que vai morrer por mim. Glória a Deus. E aí o que eu quero trazer para nós hoje é esse amor que a gente precisa ter. Jesus ele está nos desafiando a, como falou o Rodrigo, a confiar nele, como falou o Lucas, a se renovar todos os dias, a não amar como você ama um amigo. Que um amigo a gente está ali junto, a gente escuta os conselhos do amigo, a gente se importa com o amigo sim, verdadeiramente, mas ele não quer alguém só que ama com medidas, te ama até aqui, eu te amo até essa porcentagem. O Senhor ele está chamando a gente para ser mais do que a gente já é hoje. Ele está falando, vocês são meus amigos, mas eu quero que vocês sejam verdadeiramente irmãos, que me amem a ponto de entregar tudo. Um amor que não está satisfeito em conhecer um pouco, um amor que não está satisfeito em pregar um pouco, é um amor que ele é incondicional, um amor que quer pregar toda hora, um amor que quer falar de Jesus toda hora, um amor que
sente aquele arrepio do Espírito Santo na espinha e que quando começa o louvor não consegue segurar, precisa se derramar, precisa demonstrar, precisa se entregar, precisa colocar o emprego em risco, precisa colocar as finanças em risco, precisa colocar tudo que é secundário no local de secundário e amar verdadeiramente, mais e mais cada dia. Como a gente falou como a da pregação, é diferente do amor que a gente falou em Apocalipse, de não, volta a amar o primeiro amor. O Senhor sim quer que a gente tenha aquela paixão, aquele amor como a gente teve no princípio, mas o amor ele precisa evoluir. Mais do que, igual, por exemplo, vou casar com a Brenda. Quando a gente se conheceu, existia o amor. Mas hoje a gente está em um patamar de amor que é um amor que assume responsabilidades. É um amor que está pagando um casamento, é um amor que está pagando um apartamento, é um amor que a gente está num ponto que não dá mais para voltar atrás. Obviamente, mundanamente falando, dá para desfazer tudo que a gente fez. Mas em Cristo a gente tem que entender que não dá mais para voltar atrás. O que eu e ela estamos construindo é para crescer mais e mais todo dia. Não tem como a gente voltar a pescar agora. Agora é só ir casar, ir pro apartamento, casar no civil, ir pro apartamento, mobiliar o apartamento, constituir família, quem sabe futuramente trocar de casa porque não vai caber de criança lá. E é exatamente isso. É um amor que vai perdurar até o dia que a gente morrer. Tem que ser isso. É exatamente isso que o Senhor espera de nós. Não é um amor que ainda tem ressalvas, que ainda tem dinheiro para comprar uma rede, que tem dinheiro para comprar um barco novo. É um dinheiro que investe tudo em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Cansei, não vou mais voltar para a praia. Cansei, não sou mais pescador de peixe, sou um pescador de almas. E aí Pedro investe nesse amor. Pedro investe tanto nesse amor que você vê mais pra frente, quando ele vai pegar ele, cheio do Espírito Santo, ele permite que o Senhor tome ele e ele prega, e mais de 3.000 almas se convertem, porque ele entendeu que não dava mais pra investir no erro, não dava mais pra investir no passado, estava na hora de investir no Senhor, de entregar totalmente. E é esse amor que Deus espera, o mesmo amor que continuou sendo combustível para ele, que permitiu que ele continuasse sendo admoestado, até o ponto dele chegar. Eles falarem, não, vamos crucificar esse homem. E Pedro olhar para o cara que vai crucificar e falar, pode me crucificar, mas você me crucifica de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer por meu Senhor. É esse amor que o Senhor espera de nós. Que a gente venha crescer nesse amor, que a gente não deixe apagar essa chama. Que ela fala, né, a bola está com você, a bola está com a gente agora. A bola está nas nossas mãos, o fogo está nas nossas mãos, cabe a nós. Igual a gente cantando aqui louvor, nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. O Senhor está nos chamando para manter essa chama acesa, se necessário até mesmo com o nosso corpo queimando. Amém? Agradeço a oportunidade.